Então vamos falar primeiro da juventude. Eu acompanhei desde a noite do dia 9, e está tudo aqui no livro. 9 de janeiro eu cheguei lá por volta de 9h30 da noite, dentro da academia de polícia, pertencente à Polícia Federal, num bairro chamado Sobradinho, em Brasília, e que a gente podia mudar de nome e chamar de campo de concentração brasileiro. Podia ser um gulag, podia ser um gueto, e eu vou explicar para vocês que eu só percebi a importância de passar 25 anos da minha vida estudando, me aprimorando no meu conhecimento sobre a Segunda Guerra Mundial, quando eu cheguei lá naquela noite. Porque uma coisa é você acompanhar documentários, você vê o que dizem os sobreviventes do Holocausto, e outra coisa, né, é você chegar lá e ver algo muito similar. A mente da gente, ela forma imagens, né? Você aprende na escola, independentemente se é escrito, se é falado, né? Se é dito, você ouve. O nosso cérebro é doutrinado a guardar imagens. Então, quando alguém conta uma história, você guarda aquela imagem. Como eu já havia estudado muito e ouvido muito depoimento dos sobreviventes do Holocausto, aquilo criou uma imagem na minha cabeça. E foi a primeira vez em muitos anos, de verdade, vou falar, eu sou meio duro, sou ríspido, sou pragmático. Eu me emocionei naquela madrugada, às 3h30 da manhã, quando eu fui embora, que eu debrucei sobre o volante do carro que eu tinha alugado, que eu não conhecia Brasília, tinha que chegar lá de alguma maneira. Hoje com GPS, né, e um carro você chega em qualquer lugar. Então, como disseram naquele momento que Uber e táxi ia ser muito caro, eu preferia alugar um carro. Eu vou fazer uma pincelada aqui. Ninguém me convidou para ir lá. Eu não recebi o telefonema de ninguém. Absolutamente ninguém. Foram duas colegas, né? Então, duas mulheres pegando esse gancho. A importância que a mulher tem nas nossas vidas. Eu tive em casa o apoio da minha mulher, que hoje faz aniversário, 28 de agosto. Está completando mais uma velhinha aí, mais um aninho. E ela me apoiou e disse: é a sua decisão, você acha que você vai estar seguro? Então vá. Conversando com essas duas colegas, eu falei: olha, vou precisar minimamente de alguém aqui nos bastidores, né? Vocês vão me ajudar e tal? Não, vamos ajudar. Porque vocês ouviram a descrição que ele fez da minha pessoa, minha formação como advogado é genérica, eu fiz pós-graduação em Direito Tributário. Eu não sou criminalista, mas eu conheço a Constituição do meu país, até com certa riqueza. Mas é preferível a gente ter um advogado ao lado, num momento desses, né, mesmo que ele não seja um especialista, do que ficar à mercê de um especialista que apareça, se é que ele vai aparecer. E eu posso garantir para vocês todos, naquela noite ninguém apareceu. Muito poucos advogados estavam lá. E dentro desses muitos poucos, fala assim mesmo, muitos poucos, eu encontrei um e solicitei a ele, está bem descrito aqui no livro, eu solicitei a ele para acompanhar a primeira oitiva, que era do cliente dele, ninguém se opôs, eu participei. E ali eu tive a certeza de que ninguém sairia de lá livre. Todos eles iam ser presos. O auto de prisão em flagrante estava pronto, moça. Você já viu um auto de prisão em flagrante pronto na sua vida? Eu vi. Pronto, e onde a autoridade policial não podia fazer nada. A autoridade policial, e o Moacir está aqui, pode dizer se eu estou mentindo ou não, é o primeiro juiz da causa. Porque ele vai receber aquela pessoa, vai receber quem prendeu essa pessoa em flagrante, quem está conduzindo aquele flagrante, e as testemunhas. Depois ele vai ouvir o próprio detido. E aí ele faz o juízo de valor dele. Ó, aqui não cabe prisão em flagrante, isso não cabe preventiva, é relaxamento, ou então manter sim a prisão e mandar para o juiz. Isso não aconteceu em Brasília. Já é a primeira ilegalidade, a primeira irregularidade.
A segunda, quando a gente tomava consciência da nota de culpa, os crimes somados davam mais de 30 anos. Vocês já se imaginaram sentados diante de um delegado federal e pegar uma nota de culpa, esse é o nome mesmo, tá? O nome técnico, mas pegar uma nota de culpa com crimes que somados dão 30 anos de cadeia, como vocês reagiriam? As pessoas entravam em pânico. Então, além de advogado ali, eu estava servindo como psicólogo. E eu não minto, eu não menti para aquelas pessoas. Até hoje eu assisto 18 pessoas. Todas elas têm a denúncia do mesmo crime, mas eu já vou chegar lá. Depois que a gente conseguiu colocá-las devidamente nas filas, né? A gente tinha mais um dia pela frente. E nesse dia eu consegui colocar para fora, está bem descrito com mais detalhes, um senhor que tinha uma doença autoimune, e que eu consegui argumentando com a delegada por uma hora, porque eu já tinha argumentado, achei que ela tinha sido convencida por tudo que eu apresentei, e ela começou a preencher o auto de prisão. E eu, doutora, mas a senhora entendeu que a vida dele está na sua mão? Aí ela parou de escrever. Eu falei, se não tomar um remédio, ele vai ter o coração paralisado. Aí para a senhora, a decisão é sua. Mas ele não tem mais remédio? Não tem mais remédio. Ele tem para hoje. Vai ter lá na Papuda? Doutor, o que ele estava fazendo lá? A senhora já ouviu falar em liberdade? Era isso que eu queria, era esse silêncio, para dar o gancho no que eu defendo. A liberdade foi esquecida no nosso país. Ou melhor, acredito que nós nunca soubemos o que vem a ser liberdade. O deputado falou aqui agora e falou da conquista, né? Usou o termo conquista. Nós não precisamos conquistar a nossa liberdade. A gente supõe que não foi preciso conquistar a nossa liberdade. E justamente por isso, ela detinha, e a gente devia ter tido muito mais responsabilidade na sua manutenção. E nós não tivemos. Nós permitimos que tudo isso acontecesse. Nós permitimos, por exemplo, ter uma Constituição chamada Constituição Cidadã, que é muito mais socialista do que conservadora. Aliás, é para lá de socialista. Blindou o indivíduo com uma série de direitos e garantias que ele desconhece. Eu não consigo decorar os mais de 80 incisos do artigo 5º da Constituição brasileira. É quase impossível. Eu não vou falar que é impossível, porque sempre tem alguém que decora, né? Eu não consigo. Eu sei através dos princípios que eu defendo. E aí alguém lá atrás, enquanto a gente estava conversando antes de começar o evento, me perguntou, mas o que a gente deve fazer agora? A gente não sabe. Ninguém mais sabe. O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. Agora, de onde vem essa afirmação? É isso que a gente precisa começar a aprender, pegando o gancho do que o Guilherme disse. Ele usou, na verdade, uma frase atribuída a Edmund Burke. O povo que não conhece a própria história está fadado a repeti-la. E o brasileiro repetiu. O brasileiro caiu no engodo. Ele tinha ouvido o que esse cidadão que foi elegido, me recuso a falar eleito, já fez no primeiro governo. Viu-se o que ele fez no segundo governo. Viu-se o que ele fez na sua sécula. Ainda assim, boa parte da população votou nele mais uma vez. Mais uma vez. É sério. Isso tem nome na psicologia. Síndrome de Estocolmo. Quando você passa a gostar do seu sequestrador. Veja a que ponto chega a condição brasileira em detrimento de desconhecer o que vem a ser liberdade. E agora, nós aqui, acredito que a média aqui, né, deputado Bruno, deve estar na casa de pelo menos 45 anos,
E veja que nós vamos ter que, de novo, depois de toda a nossa vida, a gente lutar por emprego, por família, por nos manter, nós vamos ter que lutar por liberdade, porque ela já foi retirada. Ela já foi retirada. Para a gente recuperar, vai ter muita luta. Alguém me perguntou lá atrás, mas a gente vai ganhar? Eu tenho certeza que nós vamos ganhar essa luta, mas ela vai ser longa e não vai permitir que a gente durma mais nenhum fim de ano. Ela vai exigir dedicação total da nossa vida. E eu tive sábado num outro evento da Fampec, e também me foi dada a palavra, e eu falei rapidamente o seguinte: se você, parabéns a vocês, porque vocês estão dispondo do seu tempo, isso é luta. Se você diz que luta nessa causa, luta ao lado dessa causa, luta por essa causa, mas você não quer abrir mão de seu conforto, do quente da sua casa, do seu sofá, por nenhuma hora, desculpa, você não luta nessa causa. Você não sabe o que é essa causa. Começa já por aí. E aí eu vou fazer alusão a uma outra frase de um grande pensador que bebeu lá na Revolução Francesa, e eu não estou fazendo juízo de valor se ela foi boa ou não, eu já vou mostrar isso para vocês. Foi Benjamin Franklin, um dos pais fundadores da América, um dos subscritores da Constituição Americana, aquele que abre mão de um pouco de segurança, ou melhor, abre mão de um pouco da sua liberdade, em nome de uma suposta segurança, não merece mais nenhuma das duas. E ele usa esse termo, esse é o termo original: merecimento. Precisa merecer para você usufruir da sua liberdade. E volto a repetir, nós não somos livres. Eu uso a camiseta aqui escrito "sou livre", é uma bandeira que eu defendo, mas eu sei que eu não sou livre. No Brasil a gente não é livre. Talvez a gente seja um pouco mais livre, e aí a Carmen Lúcia tem uma certa razão quando ela diz que liberdade é uma sensação. Ela não é uma sensação, isso é um absurdo. Assim como dizer que existe democracia relativa, né? São dois absurdos. Agora, a liberdade, ela nasce conosco. Eu vou explicar. O deputado e também o Bruno falaram de aborto, né? Aborto é o primeiro cerceamento de liberdade individual. Porque na Declaração dos Homens, lá em 1789, pós-Revolução Francesa, porque ela acontece lá em agosto, e a Revolução foi começada em 14 de julho de 1789, eles escreveram as declarações, e o primeiro artigo diz o seguinte: todo homem nasce livre. Então, quando você interrompe uma gravidez, e aqui homem sem gênero, né, gente? Gênero humano, tá? Quando você interrompe uma gravidez, você impede alguém de ter direito à liberdade. Você está fazendo ou interrompendo uma obra de Deus. E aí eu vou me remeter a outro pensador, Kant, Immanuel Kant. Ele dizia que a vida é obra da natureza, faz parte do bem, porque é obra de Deus, enquanto a liberdade, ela é obra dos homens, e portanto representa o mal. O que ele quis dizer quando ele disse que a liberdade representa o mal? É que através dela o ser humano pode fazer o mal a outra pessoa. Eu li já há algum tempo uma autobiografia de um cara chamado Frederick Douglass. Esse não era o nome verdadeiro dele, mas é o nome que ele se atribuiu quando ele conseguiu a liberdade. Ele era um escravo, ele nasceu escravo, portanto, apesar de nascer, a humanidade lhe tinha retirado a liberdade. E ele não entendia isso. Ele conta no livro que os escravos de vários senhores, quando se encontravam, brigavam entre eles para saber que senhor de escravo tratava melhor o escravo.
Então eles defendiam a sua própria bandeira, defendiam o seu próprio senhor. Veja só a que ponto pode chegar a confusão na mente humana. Quando ele descobriu o que efetivamente era liberdade, ele resolveu fugir. E nas andanças dele ele foi encontrar ninguém mais, ninguém menos do que Abraham Lincoln. E essa amizade floresceu, e em 1865, Abraham Lincoln declara livre todos os escravos na América. Aqui no Brasil demorou mais um tantinho, né? Falei 1865. Pois bem, apesar de tudo isso, o negro não era livre nos Estados Unidos, sabiam? Depois de muita batalha, de muita luta, só em 1968 eles conseguiram a plenitude dos direitos humanos. E por que eles conseguiram isso? Porque essa declaração que eu li para vocês breve aqui do direito dos homens, a declaração dos direitos dos homens, ela foi transformada em Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948, pós Segunda Guerra Mundial. Baseado nesse tipo de declaração é que surgiu o movimento negro, e eles conseguem em 1968 a liberdade plena, direito de votar, direito de casamento interracial. Gente, vocês podem imaginar o que é isso? Acho que no Brasil a gente não tem como imaginar o que seja isso. E por isso, talvez a gente não dê tanto valor à liberdade. Pois bem, vou tentar trazer agora de volta para a questão da Segunda Guerra Mundial e explicar por que eu escrevi esse livro. A gente planejou ir, não deu certo, eu estava planejando ir de uma outra forma, e em dezembro já a gente viveu um drama na minha família, então minha mulher fez política comigo, e graças a Deus que ela fez, e eu acabei não indo, porque qualquer um de nós podia estar lá. Eram pessoas exatamente como nós, pessoas comuns, patriotas, que trabalham, que sustentam suas famílias, que conquistaram até alguma coisa, mas que entendem que isso pode lhes ser retirado. Então resolveram lutar por liberdade. E conhecendo aquelas pessoas no dia 10, eu também consegui colocar para fora, né, colocar em liberdade imediata, um rapaz com 22 anos e com síndrome de Down. Síndrome de Down, não, perdão, com autismo. Ele não entendia o que estava acontecendo ali. E aí, quando ele viu que eu era um advogado e que as outras pessoas conheciam e confiavam em mim, ele passou a andar atrás de mim, e uma hora eu parei: o que você precisa? E ele conseguiu dizer: não, eu tenho síndrome do espectro autista. Aí eu parei, né? Você fica paralisado. Você tem como provar? Tenho. O celular estava ativo ainda daquelas pessoas, e ele consegue que a mãe mande os laudos e me mostra o documento que ele recebia a assistência do governo. E eu consegui convencer um outro delegado e rapidamente colocou ele para fora. É óbvio que aquilo é um bálsamo, né? Porque quem salva uma vida, salva a humanidade. Mas ainda havia muito trabalho pela frente. E depois de tudo aquilo que eu tinha vivido, essas questões dos processos intermináveis e que não chegam a lugar nenhum, e que a gente não conhecia as acusações, o inquérito totalmente genérico, atribuindo coisas genéricas, que para um advogado é difícil de entender. Pasmem vocês, é muito difícil de entender. A gente é muito certinho, cartesiano, né? Não consegui entender. Eu ouvi uma ministra do STF, na verdade já tinha ouvido um historiador brasileiro também dizer isso. 8 de janeiro é o dia da infâmia do Brasil. E aí eu falei: não, isso não pode ficar assim. Isso não vai ficar assim. Por que eles disseram isso? Foi a Rosa Weber, a atual presidente. Aliás, agora não, né? Ela acabou de passar para o Barroso. Ela disse isso se reportando, obviamente, fazendo referência ao dia 7 de dezembro de 1941, o ataque a Pearl Harbor. Acho que a grande maioria já ouviu falar.
Por que ficou conhecido como o Dia da Infâmia? Primeiro porque o presidente americano Franklin Delano Roosevelt, ao fazer o seu discurso veemente, enfático, ele diz e atribui: este dia será conhecido pela humanidade como o Dia da Infâmia. E por que infâmia? Porque o Japão atacou alguém que era neutro na guerra. Não havia declaração de guerra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estavam em guerra com ninguém. E eles atacaram na covardia, na perfídia. Vocês já vão entender porque eu usei esse termo. Eles começaram o ataque às 8 da manhã de um domingo. E em 1 hora eles dizimaram toda a frota americana e mataram 2.402 pessoas. Mais de 2.300 soldados e quase 100 civis. Destruíram mais de 300 aviões e as pistas de pouso e decolagem que existiam. Mas esqueceram ou não conseguiram destruir 3 porta-aviões. E aí a guerra recomeça para os Estados Unidos. Na verdade, ela começa. Porque com essa declaração, o Roosevelt consegue atrair a população americana que eles precisavam lutar pela liberdade. Porque eles não queriam que os Estados Unidos entrassem na guerra. Como a direita brasileira não queria participar de nenhuma guerra. Como bem disse o Bruno. Não, para quê? Não vou discutir. Deixa eu quieto aqui. O americano médio pensava exatamente assim. O que eu tenho a ver com os europeus? Eles que cuidem do seu problema. O problema deles chegou nos Estados Unidos. E aí toda a população apoia e faz isso. Bem, eu tinha que me contrapor, eu tinha que mostrar tudo aquilo que a mídia não mostra, tudo aquilo que revistas não mostram, que sites não mostram, porque eles não permitem. Eles derrubam canais do YouTube, derrubam perfis do Instagram, do Facebook, impedindo que conte sobre isso. Eu tinha que deixar o livro escrito. Vem outro aí, porque eu estou acompanhando a CPMI desde então. Porque se eu estou dizendo a vocês que tudo é ilegal, não tem como eu conseguir a liberdade para essas pessoas? Muito provavelmente não. O estado atual, que eu imagino que todos vocês estejam curiosos. Agora, em virtude de uma petição da OAB, a PGR ofereceu um instituto chamado ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Imaginem vocês essa frase, vamos formar assim essa frase, esse instituto, Acordo de Não Persecução Penal, ou seja, eu não vou iniciar o processo. Só que peraí gente, a ação penal já existe, agora está oferecendo a ANPP? Tem alguma coisa errada, não tem? E a lei? Como a Giovana, num determinado momento da fala dela, citou a lei. Lei? Lei no Brasil? Quem acredita, ou está em Nárnia, ou está lá na Estrela da Morte de Star Wars. A lei não vale mais absolutamente nada. E vou provar. Eu estive com o presidente da CPMI, do 8 de janeiro, Arthur Maia. E ele se declarou garantista numa das audiências que eu assisti. E muito respeitosamente, evidentemente, eu não ia arrumar uma encrenca, né? Não tinha nem motivo para isso. Eu falei, olha, eu sei que o senhor é meu colega, e o senhor se apresentou numa das audiências como um legalista, como um garantista. Olha, temo dizer para o senhor que garantismo no Brasil tem ideologia. E achei que, né, fiquei esperando já, guarda baixa, mas não, ele disse, o senhor tem razão. Por que ele disse que eu tenho razão, gente? Porque se o Moacir prender um bandido ali na porta e levar para a delegacia, conseguir provar que estava roubando o carro, levar 10 testemunhas, conseguir a prisão em flagrante porque usou de grave ameaça, estava com arma de fogo ilegal, etc., somando vai dar mais de 4 anos, ele vai manter essa pessoa presa lá. Se a audiência de custódia não acontecer em 24 horas, esse cara que o Moacir prendeu vai para a rua. Os meus assistidos esperaram 72 horas para a audiência de custódia.
E a cereja do bolo? Falei do acordo, né? Da ANPP. A ANPP só está podendo ser oferecida a essas pessoas porque os crimes pelos quais eles foram denunciados agora, então já tem ação penal, a pena máxima não ultrapassa 3 anos. Artigo 313, inciso 1º do Código de Processo Penal. Se a pena é inferior a 4 anos, não cabe prisão preventiva. Espera aí, gente, eu não falei para vocês que eles ficaram presos? O que vai acontecer agora? 1.153 pessoas estão na mesma situação dos meus 18. O ANPP foi oferecido, o Alexandre de Moraes sobrestou, ou seja, suspendeu o andamento do processo por 120 dias, então só no ano que vem, quando a maioria das pessoas tiver esquecido isso, ele retoma e talvez condene todo mundo. Porque tem uma questão que eu quero perguntar para vocês aqui. O Acordo de Não Persecução Penal prevê, está lá no artigo 28A do Código de Processo Penal, para quem tiver curiosidade, 28A. A lei é de 2011. Tem que confessar. A confissão é irretratável e irrevogável. Se eu estou estabelecendo para vocês, e está aqui no capítulo 10, depois para quem tiver curiosidade, todas as irregularidades disso, se lá na frente nós conseguirmos a liberdade de todo mundo, conseguirmos que esse país volte de novo para os trilhos, o que acontece com essas pessoas? Se não aceitaram a ANPP, podem ser agraciados por uma indenização. Agora, se tiver feito a confissão, acabou. Só digo o seguinte, porque talvez existam pessoas que conhecem alguém ou tenham parentes, enfim, que estão nessa situação. Não sou eu que estou com tornozeleira eletrônica. Alguém que tivesse com tornozeleira eletrônica não poderia estar aqui nesse horário. E vai passar o ano com isso, vai passar o Natal, vai chegar até o ano que vem. Então não sou eu não posso tomar essa decisão por ninguém. Eu posso, quando muito, orientar, dentro da legalidade. Olha, tem que fazer confissão. Está a fim de confessar, quer se ver livre da tornozeleira, entenda que acabou. Ponto final. Ponto e basta, em bom italiano. Põe uma pedra em cima disso e retoma a sua vida. Agora, será que retoma a vida? Essa é a pergunta que eles vão ter que se responder. E a gente vai continuar lutando. Para finalizar, desde lá, quando eu voltei de Brasília, comecei a acompanhar os processos. No finalzinho de janeiro, começou uma nova legislatura no dia 15 de fevereiro. E desde então, eu não fiquei fora de Brasília uma semana sequer. Só agora, no recesso de julho. Porque só vai ter uma forma disso acontecer. Da gente retomar a legalidade. É a pressão que a população, através de nós que estamos lá fazendo esse trabalho, para convencer esses deputados que é preciso uma lei de anistia. E isso me parece que eu consegui. Eu e os outros colegas, não é só meu. A gente já participou de audiência pública. Vão ter outras audiências, uma agora dia 31, eu estarei lá, outra dia 6 de setembro eu estarei lá. A gente espera fazer algo similar a isso em outras cidades por São Paulo. Vamos começar por São Paulo, porque entendo que ainda a nossa liberdade está um pouquinho garantida aqui em São Paulo, graças ao governador que a gente tem. Mas até isso pode acabar se a gente não tomar cuidado, porque podem decretar uma intervenção federal em São Paulo. Aliás, era a pretensão deles. Vou finalizar com o gancho que o Moacir deixou. Ele falou assim, tudo isso foi programado. Vejam como foi bom estudar a Segunda Guerra Mundial. Hitler foi eleito, houve eleição, ele não tomou poder. Em 30 de janeiro de 1933, menos de um mês depois, ele estava acabado. É sério, ele não tinha legitimidade, a população não o apoiava, entendia que ele era um louco, ele precisava de algo. E milagrosamente esse algo acontece em 27 de fevereiro de 1933, o incêndio do Reichstag. E um lobo solitário, vocês já ouviram essa história de lobo solitário? Acho que 6 de setembro de 2018, né? Um lobo solitário toca fogo sozinho
no Reichstag. É como dizer que os nossos patriotas, com 50 anos ou mais, 45 mais, munidos de uma bandeira do Brasil, do seu terço e da sua Bíblia, tomaram o poder no Brasil. Isso é de uma sandice incomensurável. Não tem como medir, uma besteira. É abominável além de tudo. Mas enfim, ele consegue isso e ele prova, entre aspas aqui, que o Partido Comunista, porque esse lobo solitário era comunista, o comunismo era o seu inimigo. E a Alemanha precisava enfrentar esse inimigo comum. Naquela noite, olha que quando que teve assinatura de decreto aqui mesmo? Eu acho que foi naquela noite. Naquela noite, 27 de fevereiro de 33, Hitler assina o decreto do incêndio do Reichstag e a primeira medida é caçar os direitos políticos do Partido Comunista. Aqui perseguem bolsonaristas. Prenderam 4.000 pessoas naquela noite. Agora eu vou finalizar mesmo, que eu tenho certeza que vocês estão cansados. Um tal de Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal atual, nomeado pelo ministro da Justiça, ele deu uma declaração recente dizendo que ele iria pedir para o Guinness Book para registrar essas prisões de mais de 2.000 pessoas no Guinness Book, que era o recorde mundial. Primeiro que ele é um ignorante histórico, ele não sabe nada de história, porque não dá nem para comparar com uma instituição brasileira, e aí eu clamo a vocês que pesquisem sobre isso. Em 24 de abril de 1945, um brasileiro da FEB, se eu não estiver enganado, acho que não era Max Wilson, mas eu vou chamar aqui de Max Wilson, o primeiro nome era Max, eu tenho certeza, um major da FEB, prendeu ele e mais 2.000 homens, a 148ª Infantaria da Divisão de Infantaria Alemã. 20.000 homens, com a ajuda de um padre que falava italiano, brasileiro, falava italiano, português e alemão. Ele conseguiu convencer o coronel alemão de que ele podia sustentar aquele ataque por mais 15 dias. Ele não tinha munição para mais 2 horas. Esse é um feito de verdade. O Andrei já perde de largada para o exército brasileiro. Ele perde porque eu já contei para vocês do Hitler, que prendeu 4.000. Ele que escolha com quem que ele quer disputar. Eu tomei atitude com a ajuda do cabo Gilberto, que é do PL da Paraíba, permitiu a minha entrada no seu gabinete e eu fiz uma moção de repúdio a essa fala. Ela está acolhendo a assinatura de outros deputados, nós vamos passar numa comissão para que ela seja aprovada e nós vamos colocar na mídia. Essa é a ideia, vamos ver se os outros deputados nos apoiam, Eu espero muito que sim. Gente, eu quero agradecer cada um de vocês que está aqui. Olha lá, o que vocês vão fazer agora para finalizar, porque o Magno Malta disse que aprendeu com a mãe dele um negócio assim, palma pouca é pior que vaia. Sinto ter tomado demais o tempo de vocês, espero ter contribuído e não vamos desistir jamais da luta pela nossa liberdade. Ela está só começando. Boa noite, gente. Obrigado mais uma vez a todos.